Senhoras e senhores colegas senadores, assumo a presidência dessa CPI com o mesmo senso de dever que sempre guiou minha vida pública. Não por vaidade, não por ambição, mas por responsabilidade. Responsabilidade para com as famílias que perderam filhos para o tráfico, responsabilidade com os policiais que arriscam a vida diariamente, responsabilidade com os jovens abandonados pelo Estado e, sobretudo, responsabilidade com o povo brasileiro que há muito tempo vive refém do medo. A segurança pública não deve ser uma pauta apenas da direita, nem uma bandeira exclusiva de conservadores. É uma obrigação de todos os que acreditam na vida, na justiça e na dignidade. Votei contra as chamadas saidinhas porque considero injustificável a quantidade de benefícios já concedidos aos condenados criminalmente. E aqui eu pontuo: 1/6 de cumprimento vai para o regime aberto, a cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho, se dê o livro, remissão da pena pelo trabalho, 1/3 da pena, livramento condicional, no final do ano, indulto, comutação de pena, e aí você passa para as famílias não a sensação, mas a certeza da impunidade. Esses benefícios reforçam para muitas famílias o sentimento dessa impunidade. Essa não é a minha posição, é um posicionamento coerente com a ideia de que a justiça sem consequência não é justiça, mas descaso. Também defendi e apresentei o projeto que amplia o período de internação para adolescentes em conflitos com a lei, que contou com a relatoria do querido senador Flávio Bolsonaro e com quase a unanimidade de todos os votos, a quem eu acho que seria prudente essa comissão, conversa com o relator, pedir uma celeridade para aprovação. Novamente, confesso aos colegas que eu fui muito mal interpretado por quem insiste em confundir progressismo com permissividade. Mas progressismo, para mim, é exatamente o oposto. É enfrentar a realidade de frente, não ignorá-la. Eu acredito sim na ressocialização, mas não acredito em impunidade disfarçada de compaixão. O que me move é a defesa da vida, da justiça, da verdade, não conveniência política. Agora, com a CPI em funcionamento, temos o dever de conduzi-la com serenidade, firmeza e transparência. Não serei conivente com espetáculos, inverdades ou oportunismo. Da mesma forma, não permitirei que o debate sobre segurança pública seja sequestrado por discursos fáceis e populistas. O combate ao crime organizado exige seriedade e inteligência, não pirotecnia. Exige um Estado organizado e consistente, não ações improvisadas ou arbitrárias. A última operação policial no estado do Rio de Janeiro trouxe à tona tanto a necessidade quanto a complexidade do enfrentamento ao Comando Vermelho, especialmente no Complexo do Alemão e no Morro da Penha. Essas áreas são controladas por uma organização criminosa estruturada, mantida por centenas de criminosos armados com fuzis e altamente treinados. A operação mais letal de todas, no contexto recente, resultou na morte de 121 pessoas, dentre elas 4 heróis policiais, que eu me fico colocando nas vezes que eu saí de casa e minha mãe com medo se eu ia voltar ou não em determinada ação ou da delegacia que eu estava ali à frente ou apurando determinado crime. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale todas essas dores que estão ali? Isso representa uma tragédia que não podemos aceitar como normal. Além disso, essa operação escancarou uma realidade ainda mais difícil. Ela não foi a única operação que vitimou pessoas inocentes ou aprofundou o sofrimento de quem vive nas comunidades. Crianças continuam morrendo em tiroteios, motoristas e passageiros são assassinados por entrarem nas comunidades sem saber das regras impostas, e moradores vivem como reféns das facções que controlam o território. Por mais que as operações sejam necessárias, jamais podemos comemorar a morte de qualquer pessoa. A morte, em todos os casos, evidencia um fracasso do poder público diante de todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. O que significa que o Estado falhou antes, durante e depois de agir.
Essas facções ditam quem podem acessar determinadas ruas, cobram pedágios de moradores, forçam famílias inteiras a dividir o pouco que ganham para garantir a permanência nas próprias casas. É uma vida de opressão, marcada pela violência e pelo medo constante. As pessoas nessas comunidades, mães, pais, trabalhadores, sabem o que é lutar para chegar em casa viva. É por isso que tantas vezes apoiam as ações da polícia, que quem realmente vive em refém do crime organizado entende o que significa ser abandonado pelo Estado e ter que seguir regras do tráfico para sobreviver. Que fique claro, eu não apoio barbárie. Não acredito em soluções violentas ou desumanas, mas também não podemos, de dentro de nossas casas seguras, bem alimentados e distantes das balas, romantizar a vida de quem precisa seguir as leis de criminosos para se manter vivo. Essa realidade exige um compromisso sério de enfrentamento. O enfrentamento ao crime organizado só será eficaz se for contínuo e progressivo. Ele não pode se basear em operações isoladas, mas sim em um planejamento integrado. O Estado precisa retomar de forma permanente o controle das comunidades e, ao mesmo tempo, implementar políticas públicas consistentes e inclusivas. Isso significa oferecer emprego, educação integral, saneamento básico, coleta adequada de lixo, pavimentação das ruas. É preciso criar segurança estável, não apenas policiamento ostensivo. A segurança começa pelo desenvolvimento e pela dignidade. Eu não acredito em políticas de extermínio. Acredito em políticas de Estado, que unam firmeza com humanidade, autoridade com respeito, disciplina com empatia. É preciso unir forças das polícias, dos ministérios, enfim, de todos os entes federativos, porque o crime é organizado e o poder público não pode continuar desorganizado. Faço aqui um apelo às lideranças progressistas. É hora de ocuparmos esse espaço de debate com coragem, técnica e empatia, porque enquanto hesitamos, o medo avança. Enquanto o Estado recua, o tráfico cresce. E enquanto a política se divide, vidas se perdem. Assumo essa presidência com a convicção de quem acredita no poder do parlamento e na sua capacidade de transformar realidades. Que essa CPI não seja palco para acusações vazias, mas uma oportunidade concreta de reconstruir a presença do Estado onde ele falhou, nas periferias, nas escolas, nas fronteiras, nas famílias que enfrentam uma guerra sem nunca terem empunhado uma arma. Eu venho da polícia, mas também venho da fé. E a fé que me move é pela justiça e pela humanidade. Não acredito em pena de morte, mas acredito no cumprimento das penas. Não acredito no ódio, mas acredito na autoridade moral. E, sobretudo, não acredito em ações movidas pela conveniência, acredito na coerência. E é com essa fé, coragem e senso de justiça que assumo essa missão e reafirmo: segurança pública é um direito do povo e um dever do Estado. Enquanto eu estiver na presidência dessa CPI, o medo não pautará o debate sobre o crime. A verdade será a protagonista. Muito obrigado. Eu queria aqui, antes de passar, aqui fazer um registro, porque me dói quando eu vejo assim policiais mortos em confrontos. Porque eu fico imaginando aquela família. Às vezes você vê, senador Márcio Bittar, um soldado da Polícia Militar que tem que conviver, às vezes, num local de alto índice de vulnerabilidade social e criminalidade, ganhando um pífio salário, sem nenhuma condição, às vezes sem armamento, sem colete, sem nada. E eu queria aqui fazer uma singela homenagem a Marcos Vinícius Cardoso, Rodrigo Veloso, Cleito Serafim e Heber Carvalho. Em nome deles, eu quero aqui estender minha solidariedade a todas as famílias de policiais que foram vítimas, mas não só aqueles que foram vítimas fatais, porque existem vários, dezenas que ainda sofreram e estão nos hospitais. Eu volto a falar, eu acredito na ressocialização, mas eu acredito numa punição que seja contundente de acordo com o mal praticado.